pela mulher tem certas características. Dentro da nossa condição mesmo, há um subjetivismo talvez, Ana, maior, na literatura escrita por mulheres. Mas isto vem da tradição da mulher, uma tradição que eu tento explicar isso num livro meu, a Disciplina do Amor, justamente na tradição da mulher que começou a escrever as minhas tiazinhas, aquelas tias lá longe, que escreviam, começaram a escrever os seus poemas, as tias avós, bisavós, os seus textos, naqueles cadernos do dia a dia, onde elas punham o preço da cebola, da batata, de vez em quando vinha um pensamento. A minha mãe mesmo, tinha um livro, um diário, onde ela escrevia os seus pensamentos. E um dia ela disse, sabe, filha, você sabe que não é bonito uma mulher casada? Olha, minha mãe, parece que eu estou falando exatamente, não é bonito uma mulher casada começar a escrever coisas, pensamentos, devaneios, porque eu me lembro que o pai dela, dizia que mulher casada, quando começa a escrever essas coisas, só pode ser bandalheira. Essa palavra bandalheira é uma expressão bastante antiga, mas muito boa na época. Só pode escrever pode ser bandalheira. Mulher casada não tem que escrever nada, suas confissões. Isso fica para as mocinhas nos seus diários. Então, Ana, eu vejo nesses diários de capas acetinadas, com pombinhas, coraçõezinhos pintados, eu vejo o início, justamente, dessa literatura intimista, subjetiva. Eu conversei sobre isso com Clarice nesse encontro nosso lá longe, entende? Eu conversei. Seria a fonte primária das mulheres tentando se dizer, tentando se explicar, tentando se desembrulhar. A mulher é mais embrulhada do que o homem. Embananar muito com isso. Quando eu digo que eu sou desesperada do politicamente incorreto, é porque eu estou completamente perdida. Porque tem hora que eu digo assim, eu vou ser obrigada a usar esse X mesmo? Jura por Deus? Tá, eu uso. Agora, eu acho exagero. Até hoje é dia 13 de setembro de 2015. Até hoje eu acho. Amanhã alguém pode me convencer que não é. Hoje eu acho. E eu vou levar um esporro das minhas filhas, porque eu disse isso aqui, em público. Mas eu acho, assim. E eu acho como você, que o que é sincero... Tem uma coisa que, assim, quando eu dou palestra para jovens, acontece muito eu dar palestra em colégio, porque eu escrevo para criança e para adolescente. E quando a gente dá palestra para jovem, é muito legal a gente fomentar no jovem o desejo de fazer com amor as coisas. Porque eu acho que a única maneira de fazer bem feito alguma coisa é colocar tudo de bom que você tem, botar o teu coração ali, botar todo o teu esforço. Aí você faz uma coisa legal. Eu tenho essa sensação. E eu sempre tento falar isso para os jovens, né? E eu diria para vocês aqui que eu concordo plenamente com você. Se é genuíno, se está no seu coração, se está, sabe, se tá vibrando em você, vai lá e luta. Se você acha que não vou botar esse X, não bota, porque é moda, não bota não. Eu concordo muito com você. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu
se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O livro foi de 76. E o primeiro para adultos foi a tese que eu tinha feito sobre Guimarães Rosa. E o primeiro para criança, em 76, foi pela mesma editora que publicava revista. Então era uma continuação do mesmo processo, só era um livro mais longo. Eu sempre fui muito literata, digamos assim. Eu sabia o que aquilo era. Eu dava aula de teoria literária na faculdade quando eu escrevi minha primeira história. Então, eu sabia a inserção de um texto onde é. Eu nunca pretendi escrever uma obra pedagógica, por exemplo, né? Eu sabia muito bem que eu estava lidando com ambiguidades, com múltiplos significados no que eu escrevia, com alusões a outras obras, intertextualidades. E, ao mesmo tempo, eu estava enfrentando uma questão de linguagem que me parecia fundamental e fascinante, que foi o que me levou a escrever para criança, que era como fazer literatura com uma linguagem familiar, oralizante, coloquial e aparentemente muito simples e reduzida, mas que ser capaz de, com ela, utilizar todos os recursos que a literatura tradicionalmente usa para adultos e usando todos os recursos da gramática e do dicionário e dos manuais de teoria. Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário. Né? E a criança? A criança tem a fantasia, né? Solta. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje? O ovo e a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, e que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Eu me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Na verdade, eu sou escalista, não é? Então, o mundo que eu mais conheço é o mundo feminino. O mundo masculino a gente supõe. Então, a gente cria aqueles arquétipos masculinos. Enquanto que o mundo feminino, com suas riquezas e suas pobrezas, eu conheço muito melhor porque é o meu mundo. E quem escreve só tem a sua experiência para dar. A academia é um clube de escritores, onde a gente se reúne, conversa, discute temas, toma tal chazinho, mas o chá, por exemplo, não é uma cerimônia, é uma mesa posta, quem entra, toma uma xícara de chá e vai-se embora para a sala de sessão. Não há a cerimônia do chá, não existe, é uma lenda. E a gente é um clube como qualquer outro que trata de literatura. Em geral, a gente entra pela mão dos amigos, quer dizer que já tem aquela roda de amigos lá dentro e faz novos de quem não era íntimo. É um clube de amigos muito simpático, muito solidário
Elegemos a Nélida com muita alegria. A Nélida é muito capaz, muito competente e é uma escritora. A preocupação, depois que eu entrei na academia, é de um diferenciar acadêmicas e acadêmicos. Somos todos iguais e não é. A Nélida é uma bela acadêmica, uma mulher de grande cultura, obra muito sólida. E a nossa Lígia é uma grande romancista, é um amor de mulher. Quero muito ver ela desde que ela começou. Só somos 3. A tia Diná morreu, ficamos, a tia Diná de Queiroz, né? Que foi quem se bateu pela entrada da mulher na academia. Eu não me bati. Por isso que eles me puseram primeiro, porque eu não tinha atormentado ninguém para entrar, não fazia questão de entrar, não queria. Então me botaram a minha primeira para a coisa não ficar polêmica. Depois logo promovemos a eleição da Diná. Infelizmente ela só ficou lá 2 anos, morreu 2 anos depois. É muito interessante essa questão do público, né? Porque às vezes eu acho que um poema que eu escrevi para gente grande, entre aspas, é para gente grande, e eu vou nas escolas e estão lendo, né? É muito flutuante isso, é uma linha muito tênue, né? Porque mesmo quando eu escrevo para criança, e é um poema bem infantil, posso te mostrar eu falo de coisa séria. O poema pode ir além, entendeu? Por exemplo, o primeiro poema desse livro daqui, Poemas de Céu, que é um livro para criança. Vênus, ele é todo de coisas do céu. E eu falo assim, madrugadinha, Vênus machuca o coração da gente de solidão azul. Então eu estou falando de solidão, de repente. A criança entende muito mais do que a gente imagina.